programa. E antes da gente entrar no assunto de hoje, eu gostaria muito que vocês fizessem a inscrição aqui do nosso canal e seguissem a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Os links vão estar aparecendo aqui do lado e aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou estar lá esperando o like de vocês, hein? Se inscreve! E se vocês quiserem ficar sabendo de tudo o que acontece, não só no X Factor Brasil, mas no X Factor do Reino Unido, da Austrália, vocês já sabem, acessem o site do XFBR, thexfactor.com.br. Combinado? Então, bora para o assunto de hoje! E o assunto de hoje nada mais é do que a primeira semana de shows ao vivo do X Factor Brasil, onde a gente teve as apresentações do top 16 do programa. Teve gente que ficou um pouco confusa com o sistema de votação do público, como é que ia fazer para os participantes serem eliminados, afinal de contas, 6 seriam eliminados nessa semana. Bom, e no meu entender, a Band conseguiu achar um jeito bem bacana e bem simples de resolver essa situação. De que jeito, né? 8 candidatos se apresentavam no dia, 2 de cada categoria. Aí, depois das apresentações de cada um, cada mentor iria salvar um membro da sua equipe. Aí os 4 que não foram salvos se apresentariam de novo, aí entraria o voto popular via Twitter e SMS, e os 3 menos votados daqueles 4 seriam eliminados. Isso foi válido na segunda e válido agora na quarta. Na semana seguinte vai seguindo o sistema normal de todos os X Factors. Apresentações na segunda-feira, resultados na quarta. Tá? E antes da gente falar das apresentações em si, eu quero chamar a atenção para 2 pontos relacionados à produção do programa. Um positivo e um negativo. O positivo estava mais do que na cara. Eu quero dar parabéns para o pessoal de direção de arte e de cenografia do X Factor Brasil. Caraca, o cenário, a iluminação tava foda pra cacete. E a edição também, tá? Sendo uma apresentação ao vivo. Gente, ó, vocês estão de parabéns, vocês estão foda, vocês deram uma cara de X Factor mesmo ao programa. Já não se pode dizer o mesmo da equipe de áudio e de produção musical do programa, que, pelo amor de Deus, gente, foi vacilo, a gente enxergava que os participantes estavam cantando bacana ali na hora, só que o áudio em algumas apresentações, para não falar em todas, estava zoado pra cacete. Isso sem contar a produção musical em si das músicas. Que eu falo produção musical, os arranjos, a banda, se tiver uma banda lá atrás tocando, gente, não dá. Tava som de karaokê, gente. Tipo, não tem X Factor, não é X Factor, tinha que botar um DJ lá atrás, um playbackão de uma música, só o instrumental da música de sucesso e mandar bala, gente. Não tem muito mistério. Olha a produção musical do X Factor do Reino Unido e da Austrália, olha pra cá. Não precisa nem ir muito longe. Olha o The Voice nesse quesito produção musical, direção de arte, o programa em si é meio confuso também, eu não gosto muito, confesso, não gosto de The Voice. Mas em termos de produção musical, os caras mandam bem pra cacete. E Band, pelo amor de Deus, vamos dar uma mexida nisso na semana que vem, porque tá triste, tá feio, tá gerando rancor na galera, olha, tá foda. Tá foda, assim não tem candidato bom que aguente. Sério mesmo. Enfim, vamos começar a falar das apresentações em si. Eu não vou falar das 16 apresentações porque é perca de tempo. A maioria das apresentações, graças a esse problema de áudio, graças também à falta de entusiasmo que eu vi em alguns participantes, olha, a grande maioria ali deixou muito a desejar, muito. Então eu só vou falar aqui das apresentações que eu realmente gostei, de 2 apresentações que eu realmente gostei de cada dia e das eliminações em si, tá? Até para dar uma agilizada maior nesse vídeo. Então simbora falar da noite de segunda-feira, que foi a estreia dos shows ao vivo.
E como eu tinha dito no vídeo anterior meu, eu acho que a disputa aqui esse ano vai ser entre as categorias mulheres e adultos. Porque, ó, gente, olha na segunda-feira, as duas melhores apresentações da noite foram das duas mulheres do programa, da categoria mulheres. Eu tô falando da Eloá e da Naomi. A Naomi só foi pra repescagem porque a Aline Rosa só tinha que salvar uma dali. Então, tipo, se a Naomi fosse mandada embora do programa, puta merda, fecha o programa pra balanço. Mas vamos falar primeiro da Eloá, né? A Eloá foi lá, cantou Beyoncé, né? Como uma boa parte, pra não falar a maioria das pessoas ali cantaram Beyoncé na noite de segunda-feira. Só que ao contrário das outras, ela mandou muito bem ali numa versão própria. Eu acho que é uma versão um pouco diferenciada que existe aí na web, depois vocês dão uma pesquisada nisso, dessa Love on Top da Beyoncé. Ela mandou bem, cara, dentro daquelas possibilidades que o programa tava dando ali para os participantes se apresentarem, ela mandou muito bem, soltou o gogó na medida certa, os arranjos ali estavam adequados, né, por causa que era um pianinho, era uma coisa meio jazz, e ela mandou muito bem, gente, mandou muito bem, não tem como não aclamar ela sendo a melhor da noite. E logo em seguida a Naomi, que foi muito esperta ao utilizar a música da Pitty. Porque sério, gente, vendo a produção, como é que tava ali, a produção musical, a Naomi sacou muito bem essa música da Pitty, que era uma forma mais fácil de assimilar o público, assimilar a apresentação em si, não ficar tanto em comparação à produção estrangeira. Isso foi uma ótima sacada nesse quesito. E tirando aquela breguice dos bailarinos ali na primeira apresentação dela, ela mandou muito bem, tem atitude pra cacete, canta bem pra caramba. Então foi corretíssima a permanência da Naomi, ao meu ver, ali dentro do X Factor Brasil. E na segunda-feira, quem foi mandado embora pra casa mais cedo foi o grupo Clã, o Eli da categoria dos homens, e a Tamires, como eu tinha falado agora há pouco, ali na categoria dos adultos. Já as apresentações de quarta-feira melhoraram muito em relação às de segunda, principalmente no quesito da produção musical, né, que teve um trabalho de áudio um pouco melhor, né, o áudio estava bem melhor do que segunda-feira. E questão de produção musical também, ainda tá com cara de karaokê algumas músicas ali, mas já deu uma melhorada pelo menos, né? Mas mesmo assim, gente, ó, vamos focar um pouco nisso, beleza? E como destaque dessas apresentações de quarta-feira, eu falo o Rafael quando cantou a música da Rihanna, que, gente, se vocês estão procurando uma diva para cantar músicas de diva, de grandes artistas lá das gringas, lá dos Estados Unidos, da Europa, gente, não é mulher nenhuma, é o Rafael que vocês têm que torcer, tá? Porque o Rafael é a diva do X Factor Brasil. O Rafael foi lá e mandou ver na música da Rihanna, Stay, né? E, gente, vamos falar a verdade, o Rafael manda bem desde o período das audições, né? Desde a época das audições. Então não é surpresa nenhuma ele ir lá e estuprar geral no quesito de música, tá? Dar um tapa na cara de todo mundo. E mais uma semana a Geni foi lá e arrebentou na performance, tanto na apresentação em si, quanto na música, quando ela cantou a música da Duffy, Mercy. Divertida, carismática, canta bem, sim, canta muito bem, não é a melhor voz ali, né, não é a voz mais potente da competição, mas dentro do nicho dela, ela manda muito. E sinceramente eu me arrisco a dizer ali que a Geni é a mais próxima, é a artista mais próxima do mercado pop que a gente tem ali no X Factor. E o meu terceiro destaque ali seria a Ariane, né, que cantou bem nas duas apresentações que ela fez. O problema é que teve esse sistema de votação nesse top 16 que acabou prejudicando a performance dela, né? Uma vez que ela estava competindo diretamente com a Geni, uma vaga ali no top 10. E como o Diego Martins é extremamente popular nas redes sociais, gente, não tinha como não salvar o Diego ali naquela repescagem. E olha que eu vou falar pra vocês, o Diego se apresentou de forma ok.
só nessas apresentações do Top 10, tá? Ele não foi nada demais, não. Foi muito mais do mesmo, aliás, pra falar a verdade. Só que a apresentação do Diego chamou muito mais pela polêmica entre os jurados em si. E, aliás, isso é uma coisa que eu vou falar agora. O X Factor, pelo formato dele, estimula não só a competição entre os candidatos, mas entre os jurados do programa. O problema é que essa semana foi do 880, né? Segunda-feira eles estavam um amorzinho um com o outro, elogiando as apresentações um dos outros, tudo beleza, tudo bonitinho. E agora na quarta vão lá e dão uma criticada, uma cutucada um no outro. Tudo bem, uma criticada faz parte do jogo, uma alfinetada, uma indireta. Só que, gente, tem que saber fazer esse tipo e tem que falar alguma coisa com coerência, né? Vamos falar a verdade, né? A forma como o Rick Bonadio estava criticando a apresentação do Diego, gente, dava a impressão que o Rick Bonadio estava querendo dizer que ele só estava sendo salvo, ele só estava ali na competição até aquele momento, porque o cara era gay e tinha apelo popular, que o público deveria avaliar a voz dos candidatos, o poder vocal dos candidatos. Rick Bonadio, só pra te lembrar, isso não é The Voice, isso é X Factor. No X Factor, o que você tem que levar em consideração são as apresentações por si só. Performance, cenário, música escolhida, coreografia, ver se o candidato se adequa àquele universo pop que o programa fornece a ele. Não à toa, os maiores sucessos que saíram do X Factor são todos artistas pop que não necessariamente tinham as melhores vozes da competição. Ou você vai me dizer que o One Direction era tipo o maior poder vocal e o maior grupo vocal que apareceu ali no X Factor do Reino Unido? Então, gente, tem que ter um pouco mais de coerência na hora de criticar e até mesmo de dar aquelas alfinetadas ali um no outro, tá? Até o Di Ferreiro ali deu uma pisada na bola, o Paulo Miklos falou besteira também, falando um pouco de política ali dentro do programa, sendo que não tinha a menor necessidade de estar falando aquilo. Mas para resumir bem essas apresentações de quarta-feira, os eliminados ali, olha, eu sinceramente, tipo, não querendo falar do Diego, sim, mas eu trocaria ele pela Ariane, sim, gente. Aí é questão de não só pela performance dele, a performance dele é muito boa, mas ele não tem poder vocal. A Ariane tem, só que a Ariane também tem esse poder de performance. Então, entre um e outro, né, no julgamento de um e o outro, eu ficaria com a Ariane sim no lugar do Diego, mas não pelos argumentos que o Rick Bonadio estava colocando ali não. E se o cara tem apelo popular, que bom pra ele, que ele explore isso nas próximas apresentações dele ali no X Factor, né? Vamos falar a verdade, né? Bom, mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam das apresentações dessa primeira semana dos shows ao vivo do X Factor Brasil. Eu sei que vai ter um monte de gente xingando a parte de produção do programa, mas é aquele negócio, é chover no molhado, tá? Então vamos olhar para os participantes em si e quem foi o melhor para vocês ali? Foi a Eloá mesmo, como eu falei? Ou não, foi outro participante? Quem foi eliminado que vocês trariam de volta? Ou quem permaneceu no programa que vocês eliminariam? Vamos discutir isso, vamos trocar aquela ideia gostosa que vocês já estão ligados, né? E se vocês gostaram desse vídeo, dá aquele like maroto aqui do lado, se inscreva no nosso canal, siga a gente nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Gente, muito obrigado por terem vindo. Como eu sempre disse aqui, a casa aqui é de vocês. E a gente se vê semana que vem nas apresentações do Top 10 do X Factor Brasil. Lembrando, as apresentações serão na segunda-feira e os resultados na quarta-feira. É como os outros X Factors aí pelo mundo, beleza? Então tá combinado. Tchau!